Oi, meu nome é Júlia. Hoje a gente vai falar sobre o filme Tudo em Família. Então, bora lá. O filme é estreado por Joey King, Nicole Kidman e Zac Efron. E a Zara trabalha como assistente pessoal do Chris, que é um astro de cinema. E ele ficou conhecido por fazer muitos filmes de ação. Ele é egocêntrico e um péssimo chefe. E toda vez que ele tem suas namoradas e começa a ficar sério demais, ele dá sempre um par de brincos de diamante para as namoradas e termina com elas. E essa é uma informação importante que você vai precisar dela lá pro final do vídeo. Então, segura aqui na minha mão e vamos lá. E a Zara, ela sempre fica encarregada de pegar esses brincos. Só que em uma dessas vezes ela se atrasa e ele briga com ela. E dessa vez porque ela estava em um engarrafamento. E ela também é encarregada de ir na casa das ex para poder pegar os pertences dele. E ela fica brava com ele por ele mandar ela fazer essas coisas. E no dia seguinte ela se encontra com uma amiga e também se atrasa no trabalho. E a amiga dela é roteirista. Ela tinha ido lá porque o roteiro do novo filme do Chris é muito ruim. E ela pede pra amiga consertar. Só que ele não tinha pedido pra ela fazer isso, porque ele queria entrevistar outros roteiristas para decidir quem iria fazer isso. E o Chris fica com raiva disso tudo e pede pra ela escrever carta de desculpas pra ele. Mas ela se demite porque ele tinha prometido a ela que treinaria ela pra ser uma assistente de produção, mas ele nunca fez isso. Bom, se você tá gostando do vídeo daqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E antes de ir, ela entrega as coisas que estavam na casa da ex que ele mandou ela ir buscar. E tinha um sapato com uma camisa no mesmo saco. E ele fica com raiva disso e demite ela, mesmo ela já tendo sido demitido antes. E chegando em casa, ela conta pra mãe tudo o que aconteceu e a mãe fala que ela costuma desistir fácil das coisas. E a mãe dela é escritora e agora ela estava com medo de escrever. No dia seguinte, o Chris se arrepende de ter demitido a Zara e vai na casa dela pra pedir desculpas. E ele toca a campainha, mas como ninguém atende, ele decide ele mesmo entrar e dane-se. E lá dentro ele encontra a mãe da Zara, a Brooke, limpando a casa. Ela se assusta, obviamente, mas sabe quem ele é. E ela fala que a Zara não estava em casa. Ele pergunta se pode ficar por ali e esperar ela voltar. Então a Brooke vai pro quarto dela e lá tinha várias roupas caras, porque como ela costumava escrever pra Vogue e ele dava roupas pra ela, totalmente de graça, mas eu acho que essas roupas ela deveria ter devolvido, mas beleza. Então ela volta pra conversar com o Chris, só que do nada eles se beijam. E pra piorar a situação, a Zara entra num momento em que eles estão se pegando. Ela se assusta, né, obviamente, bate a cabeça na porta e vai parar no pediatra, mesmo ela já tendo mais de 20 anos. E antes de ir embora, o Chris fala que foi lá pra poder pedir desculpas a ela e pedir pra que ela voltasse a trabalhar com ele, mas dessa vez não como assistente pessoal, e sim como assistente de produção. Ela aceita, mas diz que não vai poder ver a mãe dela de novo. Só que logo depois ele caga pra essa informação e reserva um restaurante pra ele e a Brooke. E a Brooke conta que o ex-marido dela, que faleceu, também era escritor, e a ex-sogra era dona de uma editora, então por isso que ela conseguiu publicar o livro dela, né? Enfim. Então o Chris conta que ele virou ator meio que sem querer, e ele vinha de uma família humilde e perdeu a mãe dele muito cedo. E depois disso eles vão até um estúdio de gravação e ela pede pra ele nunca mentir pra ela. E voltando pra casa, obviamente ela não contou a Zoe que viu o Chris, só que se sente mal por não contar. Eu fiquei tipo, conta logo de uma vez, mas ela não contou. E depois disso a Brooke também vai pra praia com o Chris e ele contratou uma nova roteirista sem falar com a Zara. E a roteirista era a Brooke. Então a Zara vai num encontro beneficente e obviamente encontra o Chris junto com a sua mãe. E ela arranja uma confusão por terem mentido pra ela. Tudo bem, que ela tá certa, mas ela também não tem que se... Mesmo sabendo que o Chris é um babaca, ela não tinha que se meter na vida da mãe e também fica se atrasando no trabalho e ela me irrita a todo momento do filme. Então a Brooke obviamente pede desculpa, mas fala que ela tá feliz com o Chris. E que a última vez que ela foi feliz assim foi com o pai dela, que já morreu não sei quantos anos e ela nunca mais teve namorado na vida. E a Zara fala que vai se mudar da casa da mãe se ela não parar de ver o Chris. Eu fiquei tipo, menina, cresce, pelo amor de Deus, deixa sua mãe ser feliz, inferno. Mesmo que você sabe que o cara pode quebrar o coração dela em 300 pedaços. Então já no Natal, eles vão passar na casa da ex-sogra da Brooke. E o Chris vai também. E a avó conversa com a Zoe sobre ela dar uma chance pro namoro da Brooke. Eles passam o Natal super bem, só que no final, antes de ir embora, ela encontra os brincos de diamante nas coisas do Chris. Então, na cabeça dela, o Chris ia terminar com a mãe dela. E ela fica com raiva e conta pra mãe o que significa aqueles brincos. E ele fala que comprou os brincos como presente de Natal pra Brooke, mas ele desistiu de entregar. E depois disso, eles mandam o Chris embora. E a Brooke, obviamente, fica com raiva da Zoe porque ela não precisava ter feito daquilo. Claro, tipo, chegaram num cantinho pra contar pra mãe, então não faz um escândalo, inferno, fica quieta. Se ela viu que o Chris não deu o brinco pra mãe, cala a boca, inferno. Deixa os dois que são adultos se virarem, cacete. Então a Zara vai dormir
ir na casa da melhor amiga dela, só que chegando lá ela só conta dos problemas dela e nem percebe o que estava acontecendo com a amiga, que ela tinha terminado o namoro dela. E então, tipo, a Zara não percebe nada da vida de ninguém, só reclama mesmo dos problemas dela, insuportável. Bom, passando o ano novo, a produção que estava fazendo o Chris chama a Zoe pra conversar com ele porque ele estava deprimido e não queria gravar de jeito nenhum. Então ele conta novamente que iria terminar sim com a Brooke, porque ele sempre foge das coisas que são boas pra ele. E a Zara também tenta pedir desculpas pra mãe depois de tudo que ela fez, né? Também caiu a real depois de não sei quanto tempo, né? E nisso a Zara leva o Chris até um mercadinho e ele sentia falta dessas coisas simples, porque como ele agora era famoso, ele não conseguia mais fazer esse tipo de coisa. Só que, tipo, parece que ninguém reconhece ele e a Zara e ele continua andando pelo mercadinho tranquilamente. Até a Brooke aparecer lá também. E eles se encontram e se acertam. E a Zara volta pela terceira vez só no filme a trabalhar com o Chris e acaba tendo até o seu próprio escritório. Coisa que ela não merecia, por falar a verdade, entendeu? E a Zara que tinha contratado aquelas pessoas pra fingir não reconhecerem o Chris e ela que tinha armado dos dois se encontrarem lá no tal do mercadinho. Mas enfim, isso não faz ela ser uma boa pessoa. Mas enfim, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que eu ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!